Ai, hoje teremos história da música. E eu vou contar pra vocês a história de um compositor francês muito bom. A existência desse ser fez surgir uma das músicas mais bonitas para piano. E esse compositor conseguiu criar uma nova linguagem na história da música erudita. Tudo sobre Claude Debussy, o Claudião. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever nesse canal e conferir a playlist de tudo sobre, porque já falamos de vários compositores aqui. Então não me cobre antes de verificar lá qual compositor eu já contei a história aqui. Dá um like nesse vídeo e não deixe de conferir o último vídeo eu tocando o Clair de Lune deste compositor que vamos falar hoje. Debussy é um compositor francês nascido em 22 de agosto de 1862 e falecido em 25 de março de 1918. Debussy nasceu em Saint-Germain, uma periferia que ficava ao noroeste de Paris. Ele era o mais velho de 5 filhos. O pai chamava Manuel Debussy e a mãe Victorine. A família de Debussy era bem simples, eles não tinham cultura, eles não eram uma família cult com formação musical e não existiam apreciadores nem músicos na família. O pai dele era dono de uma loja de porcelana e a mãe dele era costureira. Mas essa loja do pai estava indo de mal a pior e foi fechada. Eles faliram. Então a família se mudou para o centro de Paris para começar uma nova vida e o pai conseguiu emprego numa empresa de impressão. Só que lá em Paris estava acontecendo uma guerra e o pai de Debussy se juntou a forças para entrar nessa guerra e a mãe de Debussy, boba nem nada, pegou os filhos e fugiu tudo para casa da irmã lá em Cannes. E foi lá, com 7 anos de idade, que Debussy começou a ter suas primeiras aulas de piano, porque sua tia era muito culta e pagou pelas aulas. Mas todos os professores que passavam pelo Debussy, tadinho, não viam potencial no menino. Debussy era muito introspectivo, muito antissocial. Ele tinha uma cabeça disforme, tipo a minha, assim, esquisita. O pessoal achava que ele era doido. Ele era uma criança muito introvertida. Por muito tempo, os familiares achavam que ele tinha algum problema mental, porque ele era esquisito. Até a tia insiste muito nele e ele ser descoberto por uma aluna de Chopin. Olha só que mundo pequeno. A aluna de Chopin olhou pro Debussy e falou assim: gente, esse menino tem potencial, vamos insistir nesse menino. Depois de muita insistência e muito preparo, essa professora, que era muito influente, conseguiu enfiar o menino no Conservatório de Paris, o tão almejado Conservatório de Paris. E lá ele passou 11 anos estudando com vários professores. Porém, nesses 11 anos estudando no conservatório, o Debussy batia de frente com todos os professores. Ele não concordava com nada, ele questionava tudo, desde as composições até o jeito que ele tocava, era contra todas as convenções tradicionais do estudo da música erudita. Mas apesar dele ser diferentão, assim, ser contra a corrente, Debussy já estava ganhando admiradores porque ele tocava muito bem Chopin. Ele até ganhou um prêmio tocando o concerto número 2 de Chopin e já começou a ficar reconhecido aí. E foi assim que ele conseguiu um ótimo emprego. Uma patrocinadora musical chamada Nadeza von Meck contratou Debussy para ser o pianista oficial dela e viajar por vários países. Inclusive, essa patrocinadora também era patrocinadora de Tchaikovsky. Olha só, gente. Tanto que Debussy chegou a visitar a Rússia. E ele viajou por muito tempo, fazendo turnezinhas pela Suíça, pela Inglaterra. Ele viveu prosperidade e luxo. Mas depois dessa experiência maravilhosa, ele volta para Paris para focar no estudo da composição. As primeiras composições de Debussy começaram a aparecer por volta de 1880, mas os professores de composição dele achavam a música dele bizarra, muito doidas para a época. Ia contra todos os métodos composicionais já vistos. Mas Debussy não desistia, ele continuou compondo. Em 1884, ele foi finalmente reconhecido e ganhou um prêmio de composição, chamava Prix Roma. Era um prêmio muito importante que a pessoa ganhava uma bolsa de estudos para a Itália, se você tivesse uma composição foda e você ia estudar lá uns anos. E ele foi para lá. Só que Debussy odiou a Itália, odiou a ópera, odiou Verdi, odiou a comida, odiou a hospedagem. Ele não aguentou, foi embora, voltou para Paris. E nessa volta dele a Paris, quem que tava lá? Liszt, gente. Liszt tava fazendo uma turnezinha pela França e tocou para Debussy. Gente, imagina Liszt. Debussy se sentiu extremamente inspirado, achou Liszt uma figura assim inspiradora e foi a partir daí que ele tomou uma decisão: vou seguir meu próprio caminho, vou seguir carreira musical e vou compor livremente. E foi a coisa mais certa que ele fez. Foi a partir dessa decisão que as composições de Debussy ficaram extraordinárias, porque ele começou a explorar várias culturas. Ele foi para a Europa Oriental, que era super desconhecida. A música da Europa Oriental era completamente diferente em textura, em timbre. Tinham pausas demais, tinham ecos, era uma brisa. E ele adorou. Ele simplesmente desenvolveu a partir daí o que a gente ia conhecer mais tarde como impressionismo. E foi nessa época que ele conheceu também
também uma pessoa muito parecida com ele, que é o Erik Satie. Erik Satie compôs aquela Ginopédia lá que eu toquei, que é linda também. E os dois compartilhavam essa ideia de músicas abstratas, embora nenhum dos dois usassem o termo impressionismo para suas composições. Eles simplesmente falavam que eram músicas diferentonas. A vida amorosa de Debussy, gente, era uma loucura. Ele simplesmente destruía corações. Por volta de 1887, ele inicia uma relação com uma tal de Gabrielle Dumport. E esses dois viveram 10 anos juntos. Mas Debussy enjoou da cara dessa Gabrielle, conheceu uma tal de Lili. Essa Lili chamava Marie Rosalie, tinha esse apelido de Lili, e ela era muito bonitinha e Debussy colou com ela. E ela era o quê? Uma costureira, olha a coincidência. Costureira, mãe costureira. Mas ficou 4 anos com essa Lili, enjoou da Lili também, conheceu uma tal de Emma. Essa Emma aí fisgou Debussy, mas você acha que a Lili ia deixar barato? A Lili simplesmente pegou um revólver e deu um tiro no próprio peito pra chamar a atenção. Ela não morreu, porque os dois ainda eram casados, eles não eram divorciados, era difícil divorciar. Só que ele queria a Emma. Depois dessa Lili tentar suicídio, a sociedade inteira criticou muito Debussy. Foi um escândalo pra ela. Mas Debussy finalmente conseguiu o divórcio e se casou com a Emma. E os dois tiveram uma filhinha linda. Eles chamaram a filha de Claude Emma, que é o nome dele e o nome dela. Ai, muito fofo. Ela tinha um apelidinho, chamava Chau Chau, de cachorro. Ela inspirou muito o Debussy. Debussy amava muito a sua filha e ele dedicou uma peça para ela, chamada Children's Corner, que é uma peça linda que vocês precisam conhecer. E foi no meio dessa fase conturbada, cheia de amores, família, que Debussy recebe o pior diagnóstico que alguém pode receber na vida: um câncer. Com essa triste notícia, Debussy se sentiu extremamente abalado. Foi neste momento que surgiu uma das obras mais bonitas já escritas. Essa música, cheia de frases melancólicas e profundas, surgiu num momento de extrema solidão de Debussy. Ele estava numa sacada de um prédio, olhando a lua cheia iluminando Paris, e começou a escrever. Aí eu arrepio todo. Clair de Lune. Ai, meu Deus. Essa música perpetualizou Debussy até hoje. Na época, foi considerada a música mais linda já escrita para piano. Atravessou continentes. Essa música foi tocada assim zilhões de vezes. Aí ele conseguiu fama internacional mesmo. Até em Nova York tocavam a música dele. Clair de Lune, gente, um ícone. Ícone, mito, ícone. E Debussy, nesses últimos anos de vida, lutando contra o câncer, para de tocar piano, para de compor e vira um crítico musical muito rígido e ríspido. Nossa, ele falava mal de todo mundo. Camille Saint-Saëns falava, ai, que bosta isso, que bosta aquilo. Mas nessa altura, Debussy já estava consolidado como um dos compositores mais importantes da música erudita. Então foi numa manhã triste de 25 de março de 1918 que Debussy foi encontrado morto na sua cama. E o que estava acontecendo? A Primeira Guerra Mundial, gente. Paris estava sendo bombardeada na manhã que ele foi morto. Então não teve velório. O velório dele foi uma coisa sem cerimônia, sem gente, sem honra. Simplesmente 2 pessoas carregaram o caixão dele por uma rua deserta de Paris para levar para o cemitério Père Lachaise, o maior cemitério de Paris que eu visitei. Mas não achei o túmulo de Debussy lá. Por que eu não achei? Porque bombardearam tanto aquele cemitério que ele teve que ser transferido para outro, um cemitério menorzinho. Muito lindo. Agora vamos a algumas curiosidades de Debussy. Então, gente, sabe a filhinha bonitinha Claude Emma que ele tinha? Morreu 1 ano depois do pai, olha que tristeza. Os dois foram enterrados juntos e ela teve difteria, tadinha. O primeiro cemitério que Debussy foi enterrado foi destruído pela Primeira Guerra Mundial e ele foi transferido para esse cemitério aqui, onde ele foi enterrado com a esposa e a filha, embaixo de uma árvore que era o seu desejo. Só vai ter curiosidade fúnebre? Não. Uma curiosidade legal é que, embora Debussy seja considerado impressionista por todo mundo, ele odiava esse termo. Ele falava, gente, que termo idiota. Ele preferia usar a palavra diferente. Eu faço músicas diferentes, diferentonas. Deveríamos classificar Debussy como diferentão. E essa curiosidade é incrível. Apesar de Chopin ser conhecido como um dos maiores pianistas, compositores, com músicas assim, indiscutivelmente, né? Chopin não é o Noturno de Chopin a música mais ouvida no mundo. A música mais ouvida no mundo é Clair de Lune, de Debussy. Clair de Lune é a música mais ouvida por hora em todo o mundo. Debussy compôs no total 227 músicas, 16 músicas orquestrais, 10 músicas de câmara, 92 músicas para piano, uma ópera, 5 balés, 83 canções e 20 vocais. Temos uma frase aqui de Debussy: a música não precisa fazer as pessoas pensarem, basta fazê-las escutar. Claude Debussy, 1900.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história de Debussy. Não deixe de me seguir no Instagram e sugerir lá e aqui nos comentários também qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Franz.